Que Deus abençoe. O senhor é muito bem-vindo aqui nesta tarde. Estamos felizes com a presença do pastor Carlos Alberto nesta tarde. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer mais uma oração. Gostaria aqui de chamar o pastor Ângelo Galvão para estar fazendo esta oração, e logo em seguida nós vamos ouvir a palavra de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Querido Deus e eterno Pai, nós te somos gratos pelo privilégio que nos é dado de participar desta escola bíblica, e agora em que o Senhor usará teu servo mais uma vez para nos trazer a tua palavra, que a tua graça sobre ele esteja e que nós também possamos nos alimentar da tua palavra com gratidão. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos Alberto, por gentileza. Quero saudar a estimada igreja e os obreiros a todos com a bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus. Tenha a bondade de ficar sentados. É um prazer estar aqui novamente com os amados irmãos nesta escola bíblica, que sem dúvida é um tempo muito, muito bom. Foi bom a palavra que acabamos de ouvir, pastor Irlanda, e graças a Deus foi um tempo maravilhoso, falando acerca de um homem extraordinário, Paulo. E nós vamos continuar com este Paulo, tem que ser, não é? Amém? Deus tem os seus planos, a Deus toda a glória. Mas é bom estar aqui. Quero em primeiro lugar aproveitar também para agradecer ao nosso querido irmão pastor presidente, nosso irmão pastor José Wellington Bezerra da Costa, a oportunidade que mais uma vez nos concede estarmos aqui, também ao vice-presidente pastor José Wellington Júnior, e sem dúvida a todo este corpo de obreiros que aqui se encontram, os prezados colegas, que Deus a todos possa abençoar. É bom estar aqui, é bom estar neste lugar e servindo a Deus com toda a alegria, com todo o gozo e ânimo, porque é bom estar com este Deus. Orem por nós ali em Portugal. Tenho pedido aos irmãos as vossas orações para que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. A Europa, toda a gente tem grandes desejos de ir à Europa, e sem dúvida a Europa é bonita, é atraente, é extraordinária de alguma área, mas no sentido espiritual, irmãos, não é fácil, não é nada fácil. Daí que tenho sempre um prazer muito grande em estar aqui no Brasil, com todos os problemas que também existem, porque aqui também tem os seus problemas, mas a Igreja do Senhor tem se expandido, tem crescido, e oramos para que Deus continue a ajudar a Igreja do Senhor neste país, e muito especial aqui no Belém, Ministério do Belém, a quem Deus tem abençoado de uma maneira maravilhosa. Amém. Convido então os irmãos a abrir comigo a palavra do Senhor na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Palavra bem conhecida, mas nunca é demais lembrar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Timóteo, capítulo de número 2. E o versículo número 5, que o nosso querido irmão pastor Jessé fará o cuidado de ler. Glória a Deus. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Amém. Vamos ouvir outra vez a leitura, e eu vou ler outra vez. Diz: e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. É isto que eu tenho da parte de Deus para trazer à Igreja do Senhor aqui nesta tarde. Os perigos do ministério. Este texto que acabamos de ler e de ouvir compara o obreiro a um soldado. Incrível. Compara o obreiro a um soldado. O serviço militar, se não for feito de uma forma legítima, não é coroado. Todo obreiro, irmãos, todo obreiro precisa estar ciente
e consciente das tarefas que terá que enfrentar, servindo Deus vivo. Claro que o Senhor disse acerca de Saulo, não Paulo, mas em relação a Saulo, Ele disse: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Servir a Deus é coisa maravilhosa, mas tem que muitas das vezes padecer pela obra de Deus. Temos que sofrer pela obra de Deus. Amém? Devemos estar cientes desta dificuldade. O obreiro deve ser eficiente no plano de Deus, sem dúvida, porque vai encontrar muitas dificuldades, irmãos. Nós encontramos. Há 50 anos que o Senhor me chamou para servir a Deus. E ao longo destes 50 anos, temos tido muitas lutas, temos tido muitos problemas, temos tido muitas dificuldades, mas tal como já ouvimos hoje, o Senhor é com aqueles que Ele chama. Aquele que é chamado por Deus, lembre-se de uma coisa: Deus guarda, Deus protege, Deus fica ao seu lado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse descansará. Aquele que é fiel, o Senhor vai guardar. Aquele que é fiel, o Senhor toma conta dele. Queridos irmãos, não fique preocupado o que é que vai acontecer amanhã. Não fique preocupado o que é que acontecerá daqui a 1 ano ou 2, não. Mas fique preocupado em servir a Deus hoje, porque se for fiel hoje, amanhã o Senhor está consigo. Amanhã Deus vai continuar a ajudá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Muitos pensam que é preciso apenas habilidade. Não chega só ter habilidade, irmãos. Não chega. Outros pensam que talvez é preciso ter sangue frio para ser obreiro. Cuidado, irmãos. Nós precisamos mais do que nunca é de ter a presença do Deus vivo. Irmãos, é de ser cheio do poder e da graça de Deus. E eu quero alertar os meus queridos colegas e obreiros aqui nesta tarde, que uma das grandes necessidades nos dias atuais é sermos cheios do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a unção do Santo vai contigo ou está contigo, e nós precisamos desta unção de Deus. Ninguém será um obreiro eficaz sem o poder do Espírito Santo. Hoje vivemos dias em que pouco se fala do Espírito Santo. Eu não estou falando daqui porque eu estou lá, irmãos. E às vezes eu fico triste que fala-se tão pouco do poder do Espírito Santo. As pessoas preocupam-se em estudar cada dia mais, em naturalmente aprender cada dia mais. Tudo isso é necessário, tudo isso é importante, mas a coisa mais importante é o alerta que Jesus deixou para os seus discípulos: ide para Jerusalém e esperai lá. Não é para fazer turismo em Jerusalém, não, mas é esperar lá até que do alto o poder do Espírito Santo venha. E nós precisamos deste Espírito, nós precisamos deste fogo de Deus em nossas vidas, nós precisamos desta graça tão maravilhosa. Irmãos, nós somos cooperadores de Deus e é uma missão naturalmente maravilhosa, mas precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Permita-me dizer aqui aos irmãos, e responda para si mesmo: será que hoje você já falou línguas? Será que hoje já falou línguas? Será que hoje já dobrou os seus joelhos? Mas eu estou dizendo isto, é um corpo de obreiros. Será que é necessário? Possivelmente será necessário. Porque às vezes olhamos para a nossa experiência, olhamos para os anos de crente que nós temos, olhamos para aquilo que nós sabemos, e às vezes até nem meditamos tanto quanto deveríamos meditar, nem dobramos os joelhos tanto quanto poderíamos dobrar, porque pensamos na experiência ministerial. E, irmão amado, não fique agarrado à sua experiência ministerial, mas clame pelo poder de Deus, clame para que o céu se abra e o fogo do Espírito Santo venha sobre a sua vida. Porque nós precisamos deste poder de Deus. A Deus toda a glória.
Não sei se eu disse isto aqui já aos irmãos, mas há um tempo atrás, talvez há mais de 2 ou 3 anos, eu dizia num certo lugar que eu falo línguas todos os dias. Eu falo línguas todos os dias. E no final do culto alguém veio ter comigo, nem digo quem foi, mas alguém veio ter comigo e disse-me: Salgadinho, como é que tu tens a coragem de dizer falas línguas todos os dias? Eu digo: eu falo línguas todos os dias. E até fui mais longe. Quando eu quero, eu falo línguas. Ele disse: o quê? Mas tu mandas no Espírito Santo? Não. Mas o Espírito Santo está conosco. E deixe-me clarificar aos irmãos, por que eu digo isto? Porque se eu não tiver tempo para buscar a Deus, eu não vou falar línguas. Se eu não dobrar os meus joelhos, eu não vou falar línguas. Se eu não tiver um tempo de oração, irmãos, hoje falta-nos tempo para orar. Temos tempo para fazer tantas coisas, temos tempo para visitar, temos tempo até para passear, temos tempo para andar de um lado para o outro, temos tempo para tanta coisa, mas falta tempo para dobrar os joelhos, para buscar o Deus vivo. E quando nós dobramos os joelhos, claro que eu, sendo cheio do Espírito Santo, eu começo logo a falar em línguas estranhas. A Deus toda a glória. Mas se eu nunca orar, eu não vou falar línguas estranhas. Eu não consigo, irmãos. Permita-me abrir o meu coração perante este auditório. Eu não consigo, depois de um dia de azáfama, porque nós obreiros às vezes saímos de manhã para tratar de assuntos, saímos todo o dia e chegamos à noite já cansados, e só tenho o desejo de tomar um duche, ou uma ducha, como vocês dizem, e comer alguma coisa e ir para a cama. Mas, irmãos amados, eu não consigo ir para a cama porque falta alguma coisa. Falta aquele tempo a sós com o nosso Pai. Cuidado, irmãos, com o esfriamento espiritual. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ninguém deveria usar o púlpito. Talvez eu vou dizer uma coisa muito forte, mas ninguém deveria usar o púlpito, especialmente os pregadores, sem serem cheios do poder do Espírito Santo. Porque foi isto que ele disse: ide para Jerusalém, esperai lá, até que do alto sejais revestidos de poder, e então ser-me-eis testemunhas, tanto em Israel, tanto em Judeia, na Samaria, como até aos confins da terra. Mas para isso é preciso ser cheio do Espírito Santo. Quem crê nisso pode glorificar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus, clamar ao Senhor e ser cheio deste poder tão bom e tão maravilhoso. Aleluia. Que Deus nos guarde. Os perigos do ministério, irmãos, há vários. E eu quero deixar convosco nesta tarde. E o primeiro perigo, porque o tempo passa, irmãos, do ministério, encontramos em 1 Coríntios capítulo número 9, e o versos 15 até o versículo 27. São alguns versículos, mas já agora, pastor Gessé. 1 Coríntios capítulo de número 9, versos número 15 a 27. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais.
e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos correm, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aleluia. Palavras do apóstolo Paulo para cada um de nós. O perigo em vir a ser reprovado. Cuidado para não cairmos neste perigo, irmãos. Sermos reprovados. Há perigo de ficar reprovado, e Paulo aconselha a Timóteo a ter cuidado. Não devemos ter apenas a aprovação dos homens, da igreja, mas precisamos, acima de tudo, de ter a aprovação do Pai do Senhor que nos chamou. Nós estamos neste ministério não por conta própria, irmãos. Foi Ele quem nos chamou. Fomos chamados por Ele. Fomos chamados por Ele para servir este Deus vivo com toda a alegria do nosso coração. Irmãos, animem sabendo que Deus está aprovando o nosso ministério. Se Ele está ao nosso lado, que Deus nos ajude na hora da dificuldade, no problema. Dizia bem o pastor Elândia há pouco. Irmãos, passamos às vezes por lutas que nós dizemos, mas eu passei por isto. Possivelmente nós passamos, sim, mas o Senhor esteve ao nosso lado. Foi Ele quem nos ajudou a ultrapassar, a passar estes momentos tão difíceis. Dê graças a Deus, é o Senhor que está conosco. 1 Coríntios 3:10 diz: veja cada um como edifica. Paulo fala aqui de cada um está edificando, e o fundamento está posto, irmãos. Agora veja cada um como edifica. O fundamento está lá. Veja como é que o irmão edifica. Não chega apenas o fundamento, mas sim a forma como nós edificamos. Josué capítulo 1, já agora, verso número 8. Faz favor, pastor José. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Veja esta última parte, porque então se fizeres tudo conforme o que está escrito, conforme o que o Senhor te ordenou, diz lá, então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué, um líder, mas que medita. Nós precisamos meditar. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos ter
tempo para buscar a Deus, orar ao Senhor, falar com Ele, para Ele nos dar a sua palavra. Porque quando eu estou pregando, não posso pregar aquilo que é meu, eu tenho que pregar aquilo que eu recebi, tal como Paulo, aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu vos entrego, é a palavra de Deus. Nós precisamos estudar esta palavra e ser fiéis a esta palavra, tal como Moisés, que está lá em Êxodo, quando diz fazer tudo conforme o modelo, aquilo que ele apresentou. Eu tenho que ser fiel ao livro. Vivemos dias em que parece que se faz tudo de acordo com a nossa maneira de ser, de acordo com aquilo que eu acho melhor. Mas irmãos, a melhor forma de trabalhar para Deus é fazer aquilo que Ele quer. Fui chamado por Ele não para fazer o que eu quero, mas para fazer o que Ele quer. Tal como Jesus disse: Pai, eu estou aqui para fazer não a minha, mas a tua vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai. Aleluia, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vejamos o que diz 1 de Crônicas, capítulo número 28, versículo número 19 já agora. 1 de Crônicas 28, 19. Aleluia. Faz favor. Tudo isso disse Davi por escrito, me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desse risco. Amém. Todas as obras desse risco. Vou dar-te o risco. Faz conforme o risco. Faz conforme, como está lá em Isaías no capítulo 28, já agora, o pastor José vai ler também, fala-nos do prumo, irmãos. O Senhor nos deu este prumo, e nós temos que fazer de acordo com aquilo que Ele estabeleceu, com aquilo que Ele deixou para cada um de nós. Amém? 28, 17 de Isaías, faz favor. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Vejam duas coisas aqui extraordinárias, irmãos: linha e prumo. Linha faz-me lembrar a palavra de Deus. Prumo, o Espírito Santo. Irmãos, a glória de Deus, diz a Bíblia, caiu no tabernáculo. Porque Moisés fez tudo não consoante a sua ideia, não consoante a sua imaginação, mas fez tudo conforme o modelo revelado lá no monte. E porque ele foi fiel àquilo que Deus lhe mostrou e lhe revelou, a glória de Deus caiu no templo. Nós queremos receber esta glória de Deus, nós queremos ser cheios deste poder maravilhoso, mas para isso temos que ser fiéis àquilo que está escrito na bendita palavra de Deus. Sejamos fiéis a este livro, amém, amados? Cuidado, pois não vamos ser cuidado, porque senão vamos ser julgados, irmãos, e nós não queremos ser julgados porque não fizemos o nosso melhor, amém, amados? Que Deus guarde a cada um de nós. Vamos ver o segundo perigo também no ministério. 1 de Coríntios, capítulo número 3, versículo 14, já agora, faz favor. 1 de Coríntios 3, 14. Bem conhecida esta palavra. E se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Amém? Então o que é que nós vemos aqui? Temos que fazer o serviço como deve de ser, bem feito. O soldado, diz a palavra de Deus, deve servir legitimamente, irmãos. Para quê? Para ser galardoado. Se a obra, irmãos, não for feita dessa maneira, não há galardão. Irmãos, que Deus nos guarde a sermos fiéis à bendita palavra de Deus. Galardão não é dado na base do nosso serviço, irmãos. Não. O galardão não será dado na base da nossa idade. Galardão não vai ser dado na base da antiguidade. Eu sou crente há muitos anos, certamente eu vou ter um grande galardão. Não, galardão não é dado na base do nosso suor. Não, galardão não é dado na base da nossa canseira, do nosso esforço. Não, segundo a Bíblia, galardão é dado segundo
a fidelidade de cada um. Porque fostes fiel, Deus abençoa. Porque fostes fiel, aleluia. Há pouco foi lembrado, olhando eu, o Senhor procura os fiéis sobre a terra. Deus procura aquele que é fiel, Deus procura aquele que é sincero, Deus procura aquele que se dedica ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, a Deus toda a glória. Não chega então, irmãos, fazer apenas o que Deus manda, mas fazer como Ele quer. Ele quer que tudo seja feito de acordo com a sua vontade, aleluia. E Amós capítulo 7, vamos ler e escutar a leitura destes dois versículos, versículos 7 e 8. Amós 7, 7 e 8. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Aleluia. Então o prumo está nas mãos de Deus. É o que nós vemos. Deus, ou melhor, o prumo está nas mãos de Deus, não está na mão do homem. Amós viu a visão, o Senhor em cima do muro a pôr o prumo. Não esperemos, irmãos, o galardão. Edificando um palheiro. O Senhor nos colocou para edificar a sua casa. Não é um palheiro, não é para fazer qualquer coisa, não, irmão. É aquilo que Ele quer, aquilo que Ele agrada. Não chega, como dizia eu há pouco, fazer apenas o que Deus manda, mas fazer aquilo que Deus quer. O Senhor mandou pregar, mas cuidado, deve ser feito como Ele ordenou. Não pregues aquilo que tu achas, não pregues aquilo que tu pensas, mas prega aquilo que Ele te direcionou. Ele enche cada um de nós. Oh, irmãos amados, daí a grande necessidade de nós orarmos, buscarmos a Deus para o Senhor nos usar na sua obra de uma maneira maravilhosa. Aleluia, glórias ao seu nome. Então, irmãos, façamos o nosso melhor. Vamos edificar segundo a vontade de Deus, sempre segundo a vontade de Deus. Terceiro perigo que eu quero deixar para vós, já foi lido há pouco, mas vamos relembrar. 1 Coríntios 9, 26, capítulo 9, verso número 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Amém. Irmãos, o que é que isto quer dizer? É bater em vão, não encontrar apoio. Há perigo, igreja, de o obreiro bater no ar, esforça-se, cansa-se. Então, se não queremos bater no ar, deixo-vos um conselho. Qual é o conselho? Tiremos os olhos do auditório. Tiremos os olhos do auditório e olhemos para o Senhor. Olhemos para o Senhor. Às vezes estamos muito preocupados com o auditório. Às vezes estamos mais preocupados em querer ouvir só o amém e glória a Deus. Mas, irmãos, deixemos de olhar tanto para o auditório, mas olhemos mais para cima. Olhai para mim, diz o Senhor, aleluia. É dele que vem o poder, é dele que vem a graça, é dele que vem a unção. E nós precisamos olhar mais para ele. O nosso pregar não é para preencher os 90 minutos ou 50 minutos que nós temos, não. O nosso pregar não é para justificar o ordenado que recebemos ao fim do mês, de maneira alguma. Devemos sim cumprir o nosso ministério, e o nosso ministério foi recebido e foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. E quem pertence a Ele, quem
é dele. Não se preocupa com o ordenado, não se preocupa com coisas passageiras, mas faz o seu melhor para ele, porque ele, como já ouvimos, ele é o nosso pastor e ele cuida de cada um de nós. Ele vai nos dar o ordenado, ele vai nos dar aquilo que nós carecemos, ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos, para além das nossas possibilidades. Ele cuida de nós, e quem crê nisto pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque ele cuida do seu povo, ele cuida dos seus obreiros, ele cuida de cada um de nós. E eu sou testemunha disso, irmão, quantas das vezes no meio de lutas e de dificuldades, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Não tem sido fácil, irmão, nem foi fácil. É só lembrar os irmãos, quando eu deixei o meu trabalho secular há muitos anos. Eu estava na África do Sul, na cidade de Joanesburgo. O Senhor me chamou para a obra, e eu deixei o meu trabalho. E ao deixar o meu trabalho, irmãos, eu estava ganhando. Eu trabalhava no banco, eu era funcionário bancário. Naquela altura, há mais de 50 anos, isto foi no ano de 1972, 73, irmãos, vejam há quantos anos. Eu ganhava naquele tempo, irmãos, em euros, porque em reais eu tenho dificuldade em fazer assim o valor, mas em euros eu ganhava 800 euros naquele tempo, em euros. 8 vezes 6, 48, 4.800, 5.000 reais por aí, não é? Ajudem-me lá, mais ou menos. Irmãos, era o que eu ganhava. Deixei o meu trabalho secular, porque eu sabia que o Senhor me tinha chamado. E eu já disse isto aos irmãos, eu fui chamado por Deus através de um grande milagre. Milagre esse que eu nunca poderia constituir um lar, nunca podia ter uma esposa, devido a um problema de deficiência que me acompanhou desde a nascença. Mas quando Deus me curou, eu tinha feito uma promessa: se tu me curares, eu estou pronto para fazer para ti tudo o que tu quiseres. E eu tive que ser fiel à minha promessa. O Senhor me curou, o Senhor me libertou, eu fui para a obra, a Deus toda a glória. Não foi fácil, irmão, ganhando uma média de 5.000 reais. E quando eu entrei na igreja, irmãos, o primeiro ordenado que eu recebi eram 200 euros, 1.400 por aí reais. De quem recebia 5.000 para 1.400, é uma diferença muito grande, irmãos. A minha esposa disse: filho, como é que nós vamos viver? Tínhamos uma filha na altura, a nossa mais velha. Eu disse: filha, Deus nos chamou. O Deus que chama é o Deus que cuida. Deus nunca chamou ninguém para desamparar. Deus não chama e deixa a pessoa, Deus dará. Nós dizemos em português, Deus dará. De qualquer maneira, não. Quando Deus chama, Ele dá a ferramenta. Quando Deus chama, Ele dá a capacidade. Quando Deus chama, Ele enche com o seu Santo Espírito. E se nós somos sinceros, se nós somos leais, se nós somos humildes, que é o que falta muito nos dias atuais, irmão, Deus começa a operar, Deus começa a falar, Deus começa a dirigir. E, irmãos, e ao longo dos anos, o Senhor cuidou de mim. É verdade que eu tive momentos de grande angústia e aflição. Não posso esquecer, e tenho que contar isto, irmão, que uma bela manhã, quando eu estava saindo para tratar alguns assuntos, a minha esposa, a minha Nini, disse-me: filho, como é que vamos fazer hoje o almoço para dar às crianças, que nós não temos dinheiro? Tu tens algum dinheiro contigo? Eu digo: oh filha, só tenho este dinheiro. Aquilo não era nada. E como é que vamos fazer? Eu disse: olha, vamos orar. Fomos orar. Eu fui para a minha atividade. Quando eu estou lá tratando das minhas coisas, a minha esposa telefona e diz: filho, tu nem sabes o que aconteceu. Eu disse: mas o que é que aconteceu, filho? Eu pensei que tinha acontecido qualquer problema. Disse: não, é que veio aqui à minha casa uma irmã, bateu à porta e disse se eu queria ir com ela ao supermercado, ao shopping, para ir fazer compras. Ela ia fazer compras e eu ia apenas acompanhá-la. E eu disse: eu posso ir, irmã, não tem problemas, eu até vou. E foi.
E a irmã pega naquele carrinho, a gente chama lá o carrinho, aquele trolezinho, começa a pôr as compras e olha para a minha neném e diz: então a irmã não leva nada. Não, eu agora não vou levar. Por puder, não tinha dinheiro para levar nada. Não, eu só estou aqui a acompanhar a irmã. E ela carregou o carro cheinho. E a minha neném, enquanto andava com aquela irmã, só dizia: que coisa, como eu queria aquela carne, como eu queria aquele peixe. Olha, só um bocadinho daquilo era o suficiente, mas engoliu tudo para ela. Aquela irmã fez as compras, foram para casa, levou a minha esposa para casa. Quando chegou à porta da casa e saiu do carro, ela disse: ó irmã, eu tenho uma coisa que eu tenho que lhe dizer. O que, irmã? É que eu sinto no meu coração que tudo o que eu comprei é para si. Tudo é seu, a Deus toda a glória. Irmãos, a minha esposa começou a chorar, não aguentou as lágrimas. Mas a irmã está a chorar porque ela nem quis dizer. Ela só disse: irmã, eu não contava com isto, mas isto é a graça de Deus. Irmãos, Deus cuida. Queridos pastores, Deus cuida. Queridos pastores, Deus cuida. Talvez tu tens problemas, quem sabe está aqui alguém, está passando por alguma situação difícil. Creia que Deus cuida. Deus zela pela sua palavra para a fazer cumprir. A Deus toda a glória. Deus nunca faltará com nada. Amém, amados irmãos. O Senhor está ao nosso lado para nos ajudar. O Senhor está ao nosso lado para nos abençoar. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Diz a palavra de Deus: fui moço. Eu gosto deste versículo no Salmo. E agora sou velho. Mas entre a minha mocidade e a minha velhice, o que é que ele diz lá? Nunca vi o justo desamparado, e mais, nem a sua descendência a mendigar pão. Se alguém mendiga, é Satanás. O Filho de Deus não mendiga. O Filho de Deus tem a bênção de Deus, tem a bênção do Pai. Oh, vamos glorificar este Deus tão bom e tão maravilhoso. Como é que eu posso abandonar este Senhor? Não posso. No meio das dificuldades, no meio dos problemas, eu sempre lembro: Senhor, tu foste comigo naquela altura, tu foste comigo numa outra situação, tu sempre tens sido comigo, e agora eu estou passando por um momento difícil, mas tu vais cuidar de mim. Tu vais cuidar de mim, porque Ele cuida daqueles que são seus. Irmãos queridos, que Deus nos ajude, e aproveito: orem por mim, porque eu preciso da sua graça cada dia mais e mais, irmãos. O Senhor mandou pregar, mas pregar a sua palavra. Sejamos fiéis a este Deus tão bom. Então, meus amados irmãos, só assim Deus nos ajuda. Vamos para o ponto número 4, porque o horário passa e eu não quero me estender também. 1 de Timóteo, capítulo número 1, versículos 18 a 20. Timóteo 1, 18 a 20. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Irmãos, diz a palavra de Deus que há um outro perigo, é de fazer naufrágio na fé. Naufrágio. Isso tem a ver conosco, obreiros. Temos que ter cuidado, irmão. Podemos naufragar na fé, andar sem rumo nem norte, andar ao sabor das pessoas. Já ouvimos aqui numa das mensagens, Arão, irmãos, Moisés nunca conseguiu um avivamento tão grande quanto Arão. Sabe por quê? O povo quis assim. Não anda ao sabor do povo, irmão. Não é o povo quem ordena. Não é o povo quem diz como deve de ser. Não, igreja. Quem ordena é o nosso Pai. Quem diz como deve de ser é Ele.
Himeneu e Demas naufragaram na fé. Nós podemos vir a naufragar. Sabe como? Amando. Ouçam bem, que os irmãos conhecem isto. O presente século e os dias que vivemos são férteis nesta área, irmão. Quantos se têm perdido? E até quero ir, irmãos, não fiquem tristes, o que eu vou dizer. Até infelizmente às vezes obreiros têm andado nesta onda, irmãos. Que Deus nos ajude. Estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Jesus vai voltar, igreja. Eu digo igreja porque para além de pastor somos igreja também. Jesus vai voltar, meus queridos e colegas. Parece que é estranho o que eu vou dizer. Será que todos nós que estamos aqui, incluindo a minha pessoa, estamos preparados para o grande e glorioso dia da sua vinda? Ou será que só somos pregadores de papagaio? Pregamos porque fomos habituados a pregar assim? Não, irmão. Pregue debaixo de uma convicção. Pregue debaixo de uma convicção. E a convicção vem do alto. A Deus toda a glória. Cuidado com a dúvida. A dúvida pode levar ao naufrágio. Oh, irmãos, quantas das vezes há pastores que pensam que estão deslocados onde eles estão. Eles deviam de estar era no outro lado. Irmão, se o irmão está triste, se o irmão está desanimado, dobre os seus joelhos aonde o irmão está e busca Deus. Se Deus tem um plano para a sua vida, Ele vai orientá-lo, mas não entre em naufrágio espiritualmente falando, não, mas seja fiel. Cuidado com a falta de estímulo, irmãos chamados, que Deus nos ajude a não perdermos o estímulo, mas cada dia fazermos mais e mais para Jesus. Cuidado com os latoeiros. Não fique triste que eu vou dizer, há muitos latoeiros hoje nas igrejas, mas há poucos Jónatas. Que Deus nos ajude a termos muitos Jónatas nas igrejas. Os Jónatas vão à procura de Davi. E sabe o que é que Jónatas disse a Davi? Davi, eu sou um contigo. Eu serei segundo. Há tanta gente que quer é ser primeiro. Há tanta gente que quer é ser primeiro, porque tem outras regalias, tem outras concessões. Irmão, não deseje nada, seja fiel ao Deus vivo. Se Ele quiser que você seja primeiro, é Ele que o vai lá colocar. Eu até acredito que há obreiros, irmãos, não fiquem tristes que eu vou dizer, são bons segundos, mas nunca serão bons primeiros. Silêncio na sala, mas é o que eu sinto. Que Deus nos ajude. Seja um obreiro fiel. Davi sentiu falta daquele homem naquela hora, mas na hora mais difícil estava lá Jónatas para dizer, eu sou um contigo. Às vezes nós temos problemas, precisamos de alguém que esteja conosco. Não há coisa mais bela do que na hora do aperto, na hora da angústia, receber uma chamada telefônica de um colega e dizer, irmão, não sei porquê, mas eu senti fazer esta chamada para si, ou para o Senhor, como vocês aqui dizem. Então, mas o que é que o irmão sentiu? Irmão, eu não tenho muito para lhe dizer, só quero lhe dizer que eu estou consigo, eu estou ao seu lado. Eu estou orando por si, não sei porquê, mas estou orando por si. E nós dizemos, oh irmão, isso é de Deus, porque eu precisava dessa palavra para me consolar, para me animar. Porque muitas das vezes nós também temos momentos de desânimo. Voltando a Paulo, o que é que ele diz lá no livro de Filipenses, a grande epístola, sei estar abatido. Não vamos ler agora, mas sei ter em abundância. Que coisa tremenda. Eu às vezes fico pensando, em que escola é que Paulo esteve que sabia estar abatido e sabia ter em abundância? Irmão, estar abatido, irmão, já não é fácil, mas na abundância ainda ser fiel não é fácil, irmão. Que Deus nos ajude. Irmãos, os obreiros hoje, irmãos, oremos por eles, oremos pela obra de Deus. A falta de espírito de sacrifício, irmãos, que Deus nos guarda.
Vamos sacrificar um pouquinho mais. Nós queremos tudo feito na hora. Irmão, sacrifique-se um pouco mais. Eu gosto daquela palavra lá no livro de Mateus, quando a Bíblia diz que Jesus foi um passo mais adiante. Foi um passo em frente. Aleluia. Era a hora da sua morte, mas ele não desertou, ele não recuou, mas ele foi um passo mais adiante. Nós precisamos ir um passo mais adiante na oração, na adoração, na leitura da palavra, na consagração. Aleluia. Glória ao Senhor. Deus abençoe a cada um de nós. Eu estou olhando para vocês e estou olhando para mim. Eu neste momento, irmãos, não tenho problema em dizê-lo. Já disse a vários pastores. Eu estou em Portugal. Estou contente, estou ali, estou com a minha família. Mas eu estou jubilado. Eu só tenho 73 anos. Fiz agora há dias, no dia 12 de setembro, 73 anos. Fui jubilado, irmão. Se os irmãos me perguntarem, o irmão foi jubilado porque quis? Não. Mas as circunstâncias, e não vou entrar em pormenores, das coisas lá do outro lado do Atlântico são tão diferentes. Irmãos, quem já tem uma certa idade é para ficar lá no canto, irmão. Hoje só se pensa nas pessoas mais novas, têm outro vigor, têm outra força. E eu sou diferente, eu costumo dizer, nós precisamos dos novos, do seu vigor, mas os mais velhos, a sua experiência, não podemos pôr de lado. Juntemos a experiência dos velhos com o vigor dos novos, e os irmãos vão ver como a obra cresce e Deus abençoa. A Deus toda a glória. Daí que eu peço as vossas orações para que Deus nos ajude, Deus nos guarde. Por isso o meu desejo de quando em quando poder estar com vocês, porque eu venho aqui, é um carregado de baterias. Eu fico contente ouvir os meus colegas a pregar, mensagens, irmãos, extraordinárias. E o que mexe comigo, irmãos, é que nós estamos fugindo, perdoe-me dizer isto, irmãos, infelizmente está-se a fugir daquela mensagem santa, daquela mensagem de dedicação, daquela mensagem, irmãos, que nos leva ao altar. Hoje é só saltarada, é pulos, é dançarada. Irmãos, que Deus nos guarda. A igreja do Senhor não pode descambar para um espetáculo, para um show. A igreja não é show, a igreja é um lugar onde o céu pode se abrir e deve se abrir e Deus abençoar de uma maneira maravilhosa. Precisamos voltar ao tempo antigo. Sobe só público de qualquer maneira, irmão. Que Deus nos ajude. E fique por aqui, porque está sendo gravado e eu não quero. Que Deus nos guarde, irmão. Isto faz as nossas almas quase sangrar. Que Deus nos ajude. Irmãos queridos, continuem firmes. Continuem firmes, olhando para esta bendita e gloriosa palavra, que é a palavra de Deus. É uma palavra tão boa e tão maravilhosa. Aleluia. Oh, irmãos, diz Jeremias: encontrando eu a tua palavra. O que é que ele diz lá? Logo as comi. Esta palavra é para ser comida, é para ser estudada, é para nós nos dobrarmos diante dela. Deus toda a glória. Como é bom quando nós estamos de joelhos chorando e lendo a palavra e até as lágrimas caem, irmãos, e nós começamos a ler e dizemos: o Senhor parece que está falando comigo. Não é parece, é que está mesmo falando. Ele fala pela sua palavra. O que é que ele disse a Ezequiel? O que é que tu tens na tua mão, Ezequiel? Olha, é o rolo. Então dá de alimento ao teu ventre. Come desta palavra, coma desta palavra, alimente-se a cada dia mais e mais desta palavra. Por quem se alimenta dela, irmãos, vai ter vitória. Aleluia. O que é que disse Jesus? E eu tenho que concluir. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer deste pão nunca terá fome.
Nunca terá fome. Anda tanta gente aí com fome. Há irmãos lá que telefonam e dizem: irmão, eu estou com fome de estudos bíblicos, eu estou com fome disto ou daquilo. O que é que o irmão acha que eu devo fazer? Irmãos, eu digo, é dobrar os seus joelhos e clamar ao Deus vivo. E se o irmão não está num lugar onde não é alimentado, procura um lugar onde seja devidamente alimentado, porque a palavra de Deus é alimento. Ela é alimento para cada um de nós. Quem come deste pão nunca mais terá fome. Mas ele também disse: vinde e bebei, porque quem beber desta água nunca terá sede. A Deus toda a glória. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e nos abençoe, e que possamos fazer a cada dia mais e mais o nosso melhor. Mas ainda neste minuto e meio que tenho, irmãos, há o perigo de ficarmos insensíveis. Jeremias capítulo 10, versículo 21, pastor Gessé, desculpe lá. Espero não lhe dar mais versículos. Cura macica. Oh, glória a Deus. 10, 21 de Jeremias. Deus é bom. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Irmãos, é um versículo muito forte. Não vou pedir perdão para ler este versículo, já está lido. Está na Bíblia. E o que está na Bíblia é para ser lido. Amém? É desse jeito, é mesmo. O que é que diz lá? Os pastores embruteceram. Irmãos, que Deus nos ajude. Há tanto pastor que embruteceu. Espírito autoritarista, autoritário. Irmãos, não precisas de dizer na igreja: eu é que sou o pastor, eu é que quem mando. Tu não mandas em nada. Tu não mandas em nada. A igreja não é tua. A igreja não é tua. A igreja é Deus. A igreja tem um Senhor, e esse Senhor é Ele, aleluia. Segundo o livro de Cantares de Salomão, irmãos, é o que diz a palavra de Deus: a igreja tem um Senhor, e Ele é que é o Senhor da igreja, aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Cuidado, irmãos amados, em tornar-nos profissionalmente falando, obreiros. Não, irmão, não seja um obreiro profissional, mas seja um obreiro cheio da graça e do poder de Deus, aleluia. Cuidado com as lágrimas, não são do Senhor nem do Espírito, mas cuidado com os sorrisos, que também não são do Senhor. Irmãos, se tiver lágrimas, que sejam lágrimas que vêm do alto, porque nós precisamos chorar na presença do Deus vivo. A Deus toda a glória. Que Deus guarde e abençoe a sua igreja, guarde esta peleia de obreiros, continuem firmes, porque breve, muito breve, a trombeta vai soar, a igreja vai subir, e eu quero fazer parte do número dos salvos. A Deus toda a glória. Muito obrigado, meus amados. Glória a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe pastor Salgadinho, pastor Carlos Alberto, por esta maravilhosa palavra. Que Deus continue abençoando a vida do senhor. Amém. Quero aqui agradecer a Deus por esta grande oportunidade que tivemos aqui nesta tarde. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor vice-presidente, pastor José Wellington Júnior, por esta oportunidade me dada aqui nesta tarde. Também pastor Marcos Almeida, adjunto, nosso secretário, adjunto do nosso ministério. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Quero aqui também, em nome dos nossos pastores, agradecer a Deus pela vida do pastor Elande Mariano, que precisou sair um pouquinho antes, mas eu quero agradecê-lo por estar aqui conosco, nos trazendo esta palavra.
e também pastor Carlos Alberto Salgado. Que Deus abençoe em nome do nosso pastor presidente, que Deus continue abençoando grandemente a vida dos nossos irmãos. Quero aqui também agradecer a todos os nossos irmãos que aqui estão presentes em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos colocar aqui uma vírgula. Daqui a pouquinho nós estamos voltando à noite para o final deste dia, desta EBO deste dia. Amém? Às 19 horas nós estaremos aqui para iniciarmos o culto da noite com oração em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Convido aqui o pastor Leidi para estar fazendo esta oração, agradecendo a Deus por esta tarde em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer por este proveitoso dia que nos deste. Nele nós nos alegramos, nos confraternizamos com amigos e na tua presença, sobretudo, fomos edificados por tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada um daqueles que ministraram aqui, foram instrumentos para nos abençoar. Rogamos-te que tuas dadivosas mãos continuem estendidas sobre nossos pastores, que o Senhor abençoe pastor da igreja, pastor José Wellington Bezerra da Costa, a direção da escola bíblica, os coordenadores e todos aqueles que estão envolvidos nos departamentos trabalhando para servirem. E agora, Senhor, nós te pedimos, quando vamos retornar aos nossos lares, que leva-nos em paz. Abençoe também aqueles que aqui permanecerão, a continuidade dos trabalhos e das atividades da escola, que tudo continue concorrendo para a glória do teu nome e para a edificação do teu povo. Nós oramos a ti, Senhor, agradecidos no precioso e santo nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos e todos digam: que Deus abençoe em nome de Jesus.